Fala rapaziada do Legado Zulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, não é assim com vocês? Nesse vídeo aqui, rapaziada, a gente vai conversar um pouco aí sobre esse confronto do Clube do Remo contra a Ferroviária. O time do Remo praticamente definido, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Claro, muito sobre a chegada do Kaique, como o Kaique vai se encaixar nesse time do Remo, se é que ele vai já chegar jogando, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, vamos sortear 2 camisas do Leão Azul. Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, nossa interatividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado aí pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Hoje tem Clube do Remo e Ferroviária. Tem também ABC e Tombense, vamos ficar de olho nesse jogo também. Caso o Clube do Remo vença a Ferroviária e a Tombense não vença o ABC, perca para o ABC e joga fora de casa a Tombense, o Clube do Remo entrará no G8 e não sairá nessa rodada, independente de outros resultados. Lembrando, né, o Ipiranga tem a mesma pontuação do Remo, porém tem 4 jogos a menos. 3, porque o Remo também ainda não jogou nessa rodada e o Ipiranga também não. Então, vamos ficar de olho também nesse jogo e você pode fazer sua fezinha nesses 2 jogos pela Bet Nacional. Primeiro comentário fixado, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Esse vídeo também, rapaziada, aqui é patrocinado aí pela Quality Life. Primeiro comentário fixado, você clica, se cadastra, vai te levar para o site da Quality Life. Lá no site da Quality Life, você vai poder ali fazer o seu, né, aí, plano de saúde. Lembrando, a Quality Life tem aí as melhores condições para você fechar o seu plano de saúde. Calotinha Lanches também patrocina a gente, fica localizado na Pedreira. Lembrando, a sua coxinha aí melhorada, super saborosa, por apenas R$ 7,00. Só entrar em contato aí com a Calotinha Lanches. Tem combos também para você saborear o melhor lanche da região. E também, rapaziada, esse vídeo aqui ele é patrocinado pela Lipnet. Se você quer fechar aí sua internet ilimitada da TIM, adesão apenas R$ 15,00, entre em contato com a Lipnet, telefone da Lipnet na tela para você aí, tá bom? Estamos, amigos, sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre esse confronto entre o Clube do Remo e Ferroviária. Por quê? O nosso adversário, a Ferroviária, tem um jogador super conhecido pela gente. Aliás, a gente não gosta nem de lembrar desse jogador, que é o Vitor Andrade, né? E eu desejo todo o insucesso do mundo para esse jogador. Porque, muito por causa dele, a gente está hoje também na Série C do Campeonato Brasileiro. Não vou culpar apenas o Vitor Andrade. Não vou culpar apenas o Vitor Andrade. Ele tem muita culpa no rebaixamento do Remo. Mas o principal culpado está lá dentro, lá ainda, se fazendo do Remo, que é o Fábio Bentes. Então, o Vitor Andrade, ele é um dos culpados. Então, não vou desejar sucesso nunca para um jogador que prejudicou tanto o Remo como foi o Vitor Andrade. Mas também nós temos que lembrar que o Vitor Andrade fez gols importantes pra gente, né? Deu vitórias importantes pra gente, assim como ele também prejudicou a gente em vários jogos, principalmente naquela reta final da Série C. E hoje ele estará em campo do outro lado pela Ferroviária. A Ferroviária que não tem lá um grande ataque na competição, mas tem a melhor defesa. Inclusive são 8 jogos de 12 na Série C. Os 8 jogos seguidos que a Ferroviária não toma gol. A Ferroviária que empatou 4 jogos seguidos por 0-0 e foi somar 6 pontos agora nas últimas 2 rodadas, assim como o Clube do Remo. A Ferroviária aí vem de 2 vitórias, assim como o Clube do Remo. Inclusive venceu o seu último jogo fora de casa. Uma campanha parecida, né, nos dos últimos jogos com a do Remo. Uma vitória em casa e uma fora de casa. Agora vai enfrentar o Remo em casa, né? E o último jogo da Ferroviária em casa foi uma vitória suada, duríssima, contra o Lanterna São José no apagar das luzes. Então é um time que também não tem toda essa facilidade em casa. O Remo hoje vai ter um jogo muito duro, complicado, né? Porque o Remo também vai colocar à prova a sua boa fase. O Remo não venceu nenhuma equipe do G8 da competição até o presente momento. Os 4 primeiros colocados o Remo perdeu para todos, se você for contar aí, né? Porque Atlético o Remo foi derrotado fora de casa. Pro Volta Redonda o Remo perdeu em casa. Pro Botafogo da Paraíba o Remo perdeu fora de casa. E pro São Bernardo o Remo perdeu em casa. Aliás, o Remo jogou muito bem. Foi o único desses times aí que o Remo dominou o jogo. Mesmo assim foi derrotado por um gol ali. Um gol que o São Bernardo achou no início do segundo tempo, né? O Remo não teve forças para pelo menos empatar o jogo. E a Ferroviária, que hoje é a 5ª colocada, o Remo tem essa oportunidade de vencer uma equipe do G8.
Como eu disse para vocês, os números não são a favor do clube do Remo, mas nos últimos jogos o Remo vem fazendo muitos gols, né? E isso pode ser um alento para a gente. Por quê? O Remo venceu por 2-1 a equipe do Ferroviário e venceu por 4-2 a equipe do Caxias. Foram 6 gols nos últimos 2 jogos, uma média de 3 gols por partida. Então esperamos que hoje o clube do Remo consiga fazer gols e vencer a partida contra a Ferroviária. Jogo complicado, difícil para o Remo, mas não é impossível acreditar que o Remo possa voltar de São Paulo com uma vitória com os 3 pontos. Como eu disse para vocês, desde o início, né, da semana, desde o início ali da preparação para esse confronto contra a Ferroviária, um empate não é um péssimo resultado para o Remo, até pelos resultados que foram na rodada. Mas o Remo não entra no G8 da competição. O importante é pontuar. O Remo está jogando fora de casa contra uma equipe invicta na competição. Então, você pode ter certeza que se o Remo empatar hoje, eu não vou reclamar. Agora, se o Remo perder do jeito que perdeu contra o ABC, evitando competir, se entregando desde o início da competição para o adversário, aí eu vou ficar chateado. Mas vamos ver como o Remo vai se comportar aí nesse jogo. O time remista vai entrar em campo aí, né, com o Léo Lang no gol. Léo Lang ganhando a vaga no Marcelo Rangel. Na lateral direita, ou ala direita, o Diogo Batista, né? No meio campo, né, nós temos aí a dupla de meias, a gente pode dizer assim, Jadson e Pavani. Os 3 jogadores da defesa, Rafael Castro, João Afonso e Bruno Bispo. E na ala esquerda, nós temos o Helder ganhando a vaga do Raimar. No meio de campo, né, lembrando o Raimar suspenso, a gente já tinha falado isso ontem para vocês. No ataque, né, ou na frente ali, o Kelvin, do outro lado, o Marco Antônio e mais à frente ali o Ítalo, né? Tomara que hoje a lei do ex ela funcione a nosso favor, porque o Ítalo já jogou na Ferroviária. Então, esperamos aí que a lei do ex ela funcione a nosso favor, né? Bom, rapaziada, como eu falei ontem para vocês, o Remo tá fechado aí com o meia Kaique, né? Volante Kaique do Botafogo. Algumas pessoas me falaram sobre ele ontem, né, depois do vídeo, me mandaram mensagem no Instagram. O N não é bem assim, é um bom jogador, jogou bem no Botafogo, na Série B. Na Série B, né? Quanto tempo faz? 3 anos já? Mas vamos torcer para que ele dê certo, né? Eu não vou aqui aprovar essa contratação nunca. Um jogador que fez 6 jogos na temporada, não tem como aprovar, não tem como eu apoiar aqui. Mas eu vou torcer, apoiar a contratação, tá, gente? Existe uma grande diferença entre você apoiar o jogador quando ele veste a camisa do Remo e você apoiar a contratação. Eu apoio todos esses jogadores que vestem ou que vestiram a camisa do Remo. Agora, apoiar uma contratação dessa daí não tem como. É uma incoerência pura. Para um time que fala que tem aí uma análise de desempenho, que fala que tem um executivo de futebol que conhece o mercado e que contrata um jogador com 6 jogos apenas na temporada. Mas eu espero que ele recupere seu futebol no clube do Remo, porque vai nos ajudar bastante. Como o Kaique deve jogar no Remo, ele deve fazer a mesma função do João Afonso. Deve ser aquele cara ali que vai jogar no meio dos zagueiros, fazer uma espécie de líbero. Uma função que já foi aí, né, a gente pode dizer, extinta no futebol. Mas que no clube do Remo, a gente pode falar que essa função ela existe. Por quê? Porque a gente não tem um terceiro zagueiro de fato. Até porque o Rodrigo Santana utiliza um volante para fazer essa função. E não é à toa, não é porque ele gosta de improvisar, é porque ele gosta que esse jogador, esse cara que fica no meio dos zagueiros, ele tenha ali uma boa saída de bola, ele tem um bom passe. É por isso que o João Afonso joga ali. Então é uma função que a gente fala do líbero, antigo líbero, para os mais antigos que acompanham a gente aqui, né? Era uma função que tinha ali no futebol. Um dos jogadores mais renomados que jogaram nessa função é o Franco Baresi, um jogador aí histórico, né, da Itália. Ele era líbero, fazia a função de líbero no futebol, uma função que acabou e hoje parece que o Rodrigo Santana quer recuperar. Mas como o futebol ele é dinâmico e mudou muito, mesmo numa Série C, a gente pode falar que ele faz uma função de terceiro zagueiro. O Kaique vai chegar fazendo essa função. Mas e aí, meu amigo? Qual o seu palpite para o jogo de hoje, de logo mais, Remo e Ferroviária? Lembrando, vamos fazer uma live aquecimento, live intervalo, live pós-jogo. Faz tempo que a gente não faz, né? Faz uns 3 jogos do Remo que a gente não faz aí as lives. E hoje
Pretendemos aí fazer as lives pra gente comentar muito sobre esse jogo. Pensamento positivo, tá? Não é um jogo fácil, nós sabemos disso. Mas se Deus quiser, hoje sairemos de São Paulo com a vitória. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.